Seguimos com mais notícia e informação aqui em Os Pingos nos Is. A indicação de um deputado do Republicanos para substituir a ministra do Esporte, Ana Moser, conta com a resistência de um grande líder do partido, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Segundo Tarcísio, a legenda não deve ter indicação no ministério, pois não vai compor a base aliada de Lula no Congresso. A possível indicação de Silvio Costa Filho para a pasta ganhou força após o apoio do Republicanos à reforma tributária. O PP, partido de Arthur Lira, também deve ganhar um ministério em decorrência do apoio na PEC. Vamos a Brasília. Dantas, 1 minuto e meio. Fez bem em chiar Tarcísio Gomes de Freitas? Fez muito bem, Daniel, e o Tarcísio já mandou recado nos bastidores que se o Republicanos entrar no governo, ele sai do Republicanos, ou seja, o Republicanos entra por uma porta no governo Lula e o Tarcísio sai pela outra, e não sai sozinho não, ele leva com ele a Damares, ele leva com ele o Mourão e vários outros parlamentares, deputados, o próprio Zucco que preside a CPI do MST, ele vai levar todo mundo com ele. O Republicanos vai perder os seus principais ativos eleitorais caso faça esse movimento. Esse movimento está sendo capitaneado pelo Marcos Pereira. Marcos Pereira que está de olho na sucessão do Arthur Lira. Então ele quer o apoio do governo para suceder o Arthur Lira. O Arthur Lira também pediu o apoio, né, do Lula para poder ter a reeleição. Só que ele não está contando com as articulações do próprio Lira, que já está pensando no seu futuro. Inclusive, havia uma demanda, né, de vários parlamentares, do próprio PP, né, de ter o controle do Ministério da Saúde, e o Lira já negociou na frente, ele quer ser o ministro da Saúde, por isso que ele não está brigando mais pelo Ministério da Saúde agora, ele quer ser o ministro depois, quando ele deixar a presidência da Câmara. E o Marcos Pereira acha que vai ter o apoio do governo, e o Lira já negociou que o PT quer um nome próprio para suceder o Arthur Lira. Então, se o Marcos Pereira não ficar esperto, ele vai tomar uma rasteira e ainda vai perder os seus principais ativos eleitorais, não só eleitorais, políticos também. O Tarcísio hoje é a principal liderança da direita e com chances de virar presidenciável em 2026. E certamente a sigla não quer perdê-lo. Zé Maria, o PRB, a nomenclatura anterior ao Republicanos, já teve a pasta do esporte no governo federal, na época de Dilma. Jorge Hilton, lembra dele? Lembro, deputado por Minas Gerais e não foi reeleito. Ou não foi reeleito porque o Edir Macedo falou, saia daí já, nós estamos agora apoiando o impeachment. E ele, não, vou ficar e tal, e ficou. E quando ficou foi proscrito da Universal e por isso mesmo não foi eleito. O PRB é o partido da Universal e que tem alguns deputados que não são, evidentemente, da Universal, mas o forte é aí. Olha, Daniel, existe uma fila de partidos na porta do Palácio do Planalto tentando virar governo. Esta é a nova realidade. Lula, me disse um líder importante do PT, entrou na onda e disse que não se pode mais governar sem um Congresso. Vai abrir a esplanada. E ele disse, não negocio com o Centrão. Mas os partidos são os partidos do Centrão. O Centrão aqui virou a tal mula sem cabeça. Todo mundo diz que existe, mas ninguém tem a fotografia do Centrão, não tem o escritório do Centrão, não tem um líder oficial do Centrão. Mas ele existe e é ele que manda no Congresso. E Lula está recorrendo ao Centrão, abrindo a esplanada para esse pessoal. Para fechar, Tiago Pavinato, 1 minuto e meio. Bom, quem me dera, né, se eu pudesse fechar alguma coisa. A questão é, Tarcísio, ele fez bem em se manifestar. Não sei se ele fala com o intuito de realmente sair do Republicanos ou se ele diz apenas para constar e dizer depois, olha, eu fui contra. De qualquer maneira, ele fez muito bem. Mas a grande questão é, o Republicanos não vai se abalar com o Tarcísio. O Republicanos é o partido, talvez, do homem mais poderoso desse país. Um homem que, na inauguração do seu templo, juntou todos os inimigos da República num mesmo serviço religioso. Presidentes, governadores, prefeitos. Ninguém abala o Republicanos,
porque ninguém abala Edir Macedo.